Bom dia! Que bom estarmos aqui para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida. Tempo de voltar o nosso coração mais uma vez para a palavra de Deus e permitir que a bendita palavra do Senhor fale ao nosso coração. E a leitura bíblica de hoje envolve os capítulos 21 e 22 do livro de Ezequiel. Tem sido uma aventura maravilhosa, a leitura do texto, o compartilhamento de textos bíblicos. E hoje eu separei para a nossa meditação o verso de número 30 do capítulo 22, que diz assim: procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra e que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Esse é talvez um dos textos mais conhecidos do livro de Ezequiel, quando Deus, ele diz que naquele momento, quando o povo se afasta do Senhor, quando eles permitem que o pecado se generalize e as pessoas se desviassem completamente da vontade de Deus, Deus faz uma vistoria na terra. E a Bíblia diz: procurei alguém que reconstruísse o muro e que se pusesse na brecha, para que eu não destruísse esse povo, mas não encontrei ninguém. Que momento difícil, não? Que tempo de dificuldade do ponto de vista espiritual, porque ao longo da história você sempre encontrou alguém. Então, lá no capítulo 6 do Evangelho de Gênesis, a terra toda estava longe de Deus, mas Deus achou Noé, um homem íntegro, reto, um homem que andava com Deus. Em alguns momentos, né, alguém se manifestava como uma figura importante, uma figura que andava com Deus, a despeito de tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. E agora, nesse momento da história do povo de Israel, a Bíblia diz que Deus procurou alguém que entrasse na brecha, alguém que se colocasse diante do Senhor em favor do seu povo. E o texto diz: mas não encontrei ninguém. Esse momento é o momento em que eu e você precisamos nos perguntar: e nesse momento da história, quem tem se colocado na brecha? E nesse momento da história da nação, da história desse mundo perdido, e nesse momento da história da igreja, tem muita gente se apontando o dedo, tem muita gente criticando a igreja, tem muita gente sendo verdadeiros juízes da igreja, julgando a igreja, julgando o povo que não lhe pertence. E o apóstolo Paulo chega a perguntar: quem é você que julga o servo alheio? Juízes nós temos um monte. Intercessores. Quantos intercessores nós temos? Quantas pessoas que se levantam para se colocar na brecha nesse momento em favor do povo de Deus, em favor da igreja de Jesus? Quem tem se levantado para dizer: Senhor, perdão, perdão pelos pecados, perdão pelas omissões, perdão pelas ações inadequadas, perdão pelas distorções? Quem tem se colocado na brecha? E quem tem pedido: Deus, tenha misericórdia da igreja brasileira? Porque acusar é fácil. Levantar o dedo e apontar os erros dos outros é muito fácil. Mas Deus não precisa de acusadores. Acusador da igreja, a gente já tem um, que é Satanás. Não precisa que ninguém tome o lugar de Satanás para se juntar a ele em fazer acusações contra a igreja de Cristo. O que Deus está precisando é de gente que se coloque na brecha. Intercessores.
gente que dobra os seus joelhos e clame ao Senhor, que se humilhe diante dele, gente que viva na presença do Senhor. E certamente Deus ouve a oração sincera do seu povo. Deus ouve a oração sincera dos seus filhos. Naquele momento da história, o texto diz: não encontrei ninguém. E a minha oração é que Deus encontre nesse momento verdadeiros intercessores, gente que se coloque na brecha e clame ao Senhor, e louve ao Senhor, e se coloque na presença do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, perdão pelos erros do teu povo. Daqueles, ó Deus, que de maneira inadequada têm se posicionado moral, espiritual, politicamente ou em qualquer outra área. Há tantos desvios neste momento. Mas nós queremos, ó Deus, nos levantar como intercessores. Porque, ó Deus, a tristeza desse momento da história de Israel é que ninguém orava, ninguém se colocava na brecha para que a cidade não fosse destruída. E como consequência, a destruição veio. E nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor levante intercessores, gente de coração puro, que se coloque com sinceridade diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?